Imagine que neste dia Jesus aparecesse fisicamente na tua casa ou mesmo na tua igreja e olhasse bem fixamente aos teus olhos e te diz: hoje vou revelar diante de toda a igreja cada pensamento que tiveste durante a semana. Tu ficarias tranquilo ou entrarias em um estado de desespero? Meus queridos irmãos, eu não estou aqui para poder julgar ninguém, né? Como sempre, nada de julgar, mas para te conduzir a um lugar onde a tua mente se alinha com a de Cristo. Uma coisa que todos nós precisamos entender é que o inimigo não começa a atuar em nossas atitudes. Ele começa a atuar em nossos pensamentos. Porque aquilo que domina a nossa mente controla completamente a nossa vida. Eu quero que você analise comigo Mateus capítulo 5, versículo 28. Vou ler na minha versão King James 1611. E eu digo que quando Jesus subiu ao monte e os seus discípulos aproximaram-se dele, ele abriu a boca e começou a ensinar. E no seu ensino sobre o adultério, Jesus foi muito bem claro. Mateus 5:28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso representa características do caráter nos livros do céu, conforme o apóstolo João já havia escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Uma vez eu estava a ler a revista Sinais dos Tempos, uma revista muito incrível. Essa revista reforça essa análise de forma muito poderosa, dizendo que a lei de Deus alcança os sentimentos e os motivos, bem como os atos externos, revela os segredos do coração enterrados nas trevas, porque Deus conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano e cada motivo. E os livros dos céus, só para você entender, registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Então, Deus trará toda a obra a julgamento com todas as coisas secretas, não importa. Por sua lei também, ele mede o caráter do homem. Assim como um artista, digo eu, transfere para a tela as características de um rosto, as características de cada personagem individualmente são transferidas para os livros do céu. Então, Deus tem uma fotografia perfeita do caráter de cada homem. E essa fotografia, ele compara com a sua lei. E ele revela ao homem os defeitos que mancham sua vida. E convida todo homem e mulher a abandonar o seu pecado e arrepender-se completamente. Você lembra quando Deus chamou Davi em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, você pode ler ali. É impressionante ver como Cristo construiu o caráter de Davi. Deus chamou Davi do aprisco do seu pai para poder ungí-lo, porque Davi era suscetível à influência do Espírito Santo. E o Senhor, na sua providência, treinou Davi para o serviço divino, preparando Davi para realizar os propósitos divinos. Então, eu digo que Cristo foi o mestre condutor do caráter de Davi. E segundo a neurociência, o nosso cérebro rejeita ideias que não reconhece como familiar. E eu pude comprovar isso na prática. Quando eu comecei a estudar o francês
língua francesa, o meu cérebro entrava muitas vezes, né, em nervos e estresses por não entender a gramática, porque a gramática francesa é muito complexa. Então, neste contexto, eu aplico de que não basta ser crente, é preciso pensar como Cristo. Meu cérebro, né, entrava muitas vezes assim em nervos, porque era preciso desenvolver, as, entrar de corpo e alma naquilo que eu estava a aprender. E, e muitas das vezes, né, por eu ver os outros a falar bem, isso criou uma certa revolta em mim. Então eu comecei a pensar como eles pensavam. Comecei a ouvir o que eles falavam e o meu interior começou a reter toda aquela informação. E hoje, eu, graças a Deus, consigo entender o francês, graças a Deus, tive êxito, digo eu, graças ao Senhor. Será que você já avaliou a condição real da sua mente? Compartilhe conosco agora mesmo aqui nos comentários. E eu acredito que muitas pessoas, né, vão se beneficiar da tua experiência, vão tirar um bom proveito da tua experiência compartilhada. Então, comente aqui se já avaliaste a condição real da tua mente. E se você chegou aqui neste canal, subscreva no canal, deixa o teu like, não te esqueças de partilhar este conteúdo, este vídeo. Assim, nos ajudarás a expandir esse conteúdo para com que muitas pessoas também possam ouvir esta boa nova. Onde é que eu fiquei? Quando alguém te irrita, tu pensas em orar por esta pessoa ou responder a esta pessoa naquele exato momento? Tu sentes inveja ou alegria pela vitória do outro? Eu preciso reconhecer aqui que nem sempre eu pensei como Cristo, nem sempre. Mas eu descobri algo que mudou a minha forma de viver. Talvez você nunca tenhas matado ninguém, mas e a raiva dentro do teu coração? E a raiva? Você precisa entender que a mente de Cristo não é mágica, é um processo contínuo. Jesus, ele quer mais do que seguidores religiosos. Ele quer pensadores, pensadores espirituais. E no Novo Testamento aparecem dois verbos que, se entendermos bem, esses dois verbos viram tipo ferramentas de alta performance, digo eu, alta performance espiritual para quem quer viver com propósito. Mas será que você já ouviu falar do See You Mind? É um termo em inglês, See You Mind. Eu acredito que você já ouviu falar. Esse termo, mesmo sendo ele em inglês, você já ouviu. Tipo, defina a tua mente. Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: afeiçoai-vos nas coisas de cima e não as coisas da terra. Outras traduções até destacam a palavra pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não as coisas da terra. Isso chama-se o princípio da vontade, que deriva do verbo grego, o verbo grego que é o phroneté. Phroneté, isso mesmo, eu gosto muito do grego. Pensai nas coisas do alto, que significa pensar com intenção, escolher onde a mente habita. Não é tipo aquele pensamento aleatório, é pensamento direcionado pela vontade. E eu penso que para a geração Z, a quem eu faço parte, né, e a Alfa, isso é como quando você tipo decide dar um unfollow,
exato, um unfollow em uma pessoa, em uma página, em um canal que só trazem ansiedades e estresse, e logo você começa a seguir conteúdos que elevam a sua consciência. E você precisa perceber nesta ideia, né, que a mente aqui não é como uma tela do TikTok, não, onde tudo passa, mas eu digo que é um terreno onde você planta e cultiva os seus pensamentos. E exatamente, ou seja, é extremamente importante ter uma mente analítica, que não se deixa levar só por impulsos, mas agir com intenção e um propósito profundo. Ninguém, vou confirmar aqui, ninguém consegue transformar sua vida enquanto sua mente estiver num piloto, tipo assim, automático. A transformação começa pela escolha de onde pensar. Outro verbo em destaque, né, do Novo Testamento é o gir you mind, isso mesmo, gir you mind, também em inglês, né, aquele famoso texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Você pode buscar esse texto, que diz que, portanto, seguindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios. Isso chama-se princípio da prontidão, ou seja, a proveniência deste verbo, né, o que também, ou seja, esse verbo provém do grego que é o nasosomane, exatamente. Então, esse verbo que aplica-se aos lombos cingidos, no grego essa expressão dá a ideia de preparar-se para correr. E na época, né, passada, os soldados e os trabalhadores judeus precisavam, tipo, amarrar uma túnica para agir de maneira muito rápida. Então, uma mentalidade cingida é aquela que não se enrola no drama emocional. Ela está sempre disciplinada, preparada e também é muito estratégica. E é sobre preparar respostas conscientes antes dos gatilhos emocionais. E uma mente treinada, eu acredito que consegue vencer antes de qualquer conflito começar. Isso significa que a mente não pode apenas ser renovada, ela precisa estar preparada para qualquer combate espiritual, qualquer. Ela deve estar disciplinada, ela deve ser ágil e também muito forte. Por exemplo, quando você decide orar por uma pessoa que te fala mal, que te faz mal, né? Em vez de responder com uma palavra pesada, você está a ativar a tua mente. E eu preciso deixar bem claro para você que está ali no outro lado, que Deus não quer mudar simplesmente o teu comportamento. Ele quer transformar a tua mente. Ele quer fazer uma lavagem na tua mente. E recentemente eu li um livro muito poderoso do professor T.W. Hunt, né, em uma das suas obras, The Mind of the Christ. Um livro muito fantástico, né? Ele fala sobre a mente de Cristo. E aprendi as 6 marcas da mente de Cristo e que obviamente vou partilhar aqui com vocês. Mas volto a repetir que Deus não quer só mudar o teu comportamento. Ele quer colocar o código do céu na tua mente. Mas você pode estar se perguntar, mas que tipo de código é esse? Como assim o código do céu na minha mente? Eu digo, e sou apologista, que é através dessas 6 marcas, né, que identificam quem pensa como Cristo. A primeira marca que T.W. Hunt menciona é ter uma mente viva. Mas me diz uma coisa, tu sentes quando pecas? Sentes? Ou estás assim adormecido por dentro? E T.W. Hunt deixa muito bem claro em sua obra que se o pecado já não te incomoda,
talvez o teu coração esteja anestesiado. A mente de Cristo sente o peso daquilo que desagrada a Deus, porque ela está acordada e é completamente sensível à presença de Deus. E a segunda marca é ter uma mente pacífica. Mas é importante nós sabermos, é importante saber se você está em guerra interna ou se você tem paz. Por quê? Porque muitas pessoas, muita gente, vive em conflito de raiva, ansiedade, comparação. Mas a mente de Cristo tem paz, a mente de Cristo tem sossego, mesmo quando o mundo está em caos. E não é, eu digo que não é ausência de problema, é presença de Deus dentro da alma. Estás a perceber? E a terceira marca é uma mente focada. Tá? Você precisa ter uma mente focada. Mas será que você está distraído com tudo? Ou você está comprometido com a missão de Deus? A geração Z vive, digamos, com 100 abas abertas na cabeça, tem muitas abas abertas. Mas quem tem a mente de Cristo sabe fechar os ruídos, ou seja, fechar os olhos ou os ouvidos aos ruídos e focar no que importa: Cristo, propósito e verdade. A quarta marca é mente humilde. Você procura ser servido ou servir? Por que eu te pergunto isso? Porque na cultura do ego e do palco, Cristo nos chama para descer. A mente dele não busca fama, busca amor prático, busca serviço sincero. É sobre quem tu levantas, não quem te aplaude. Não tem nada a ver. A quinta marca é ter uma mente pura. Será que você luta contra o pecado antes que ele chegue na sua vida? Entenda que também não é sobre ser perfeito, não tem nada a ver. É sobre estar preparado. A mente de Cristo não brinca com as tentações. Não brinca. Tá? E Deus quer com que você entenda isso, porque pureza é proteção antecipada. E a sexta e última marca é uma mente sensível e responsiva. Quando o Espírito Santo fala, você ouve? Será que você ouve? Então, aqui está a chave de tudo. A chave que pode mudar a sua vida. A mente de Cristo não ignora o sussurro de Deus. Quando ele fala, né? Quando ele fala, a mente de Cristo responde. Não adia, não negocia, não racionaliza. Ela simplesmente obedece com muita agilidade espiritual. Eu preciso te informar que você não vai conseguir isso sozinho, não vai. Mas Deus pode fazer nascer em ti a mente de Cristo. Caso você esteja disposto, né? Há um texto que me marca muito na Bíblia, você pode buscar e ler esse texto, analisar com muita calma. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: que haja em vós mesmo a mente que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é muito profundo, mas muito profundo mesmo. E 2 Coríntios 18 reforça, dizendo-nos: mas todos nós com a face descoberta, contemplando em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito Santo. Queridos, isso é muito simples. Aplicar tudo isso na prática é muito simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é.
Começa o teu dia com oração, com consciente. Senhor, eis-me aqui. Hoje quero pensar como tu pensas. Memorize pelo menos um versículo da Bíblia por semana. Deus não te pede muito, Deus te pede um pouco todos os dias. Avalie teus pensamentos antes de dormir. Faz uma análise do que você pensou no dia de hoje, tá? Então, ora bem, meus irmãos, meus amigos, agora é contigo. É contigo. Se esta mensagem falou com você, deixe um comentário, uma palavra que resume o que tu sentiste e também partilhe, né, esta mensagem, esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. E é preciso lembrar-te mais uma vez, não basta conhecer a Cristo, é preciso pensar como Ele pensou ou como Ele pensa, tá? Até o próximo vídeo aqui no Horizonte de Palavras.